1818 nasce a literatura moderna. Na verdade, estou exagerando um pouco, mas olha, podemos dizer que esse exagero faz sentido. E por que nasce a literatura moderna? Porque nasce a história de um mito, literalmente um mito. E esse mito você pode vê-lo numa versão cinematográfica que acaba de sair no Netflix, muito boa, muito competente, do excelente diretor mexicano Guillermo del Toro. E o nome do livro, o nome do filme você talvez já saiba, ele mesmo, Frankenstein. Ele foi publicado em 1818 na Inglaterra, portanto o livro tem 200 anos e nada pode ser mais atual do que esta brilhante obra escrita pela Mary Shelley. A história da escrita da obra é tão fascinante quanto a obra em si. Mary Shelley tinha apenas 18 anos quando escreveu esse livro e ela era casada com o Percy Shelley. Na verdade, houve um escândalo na Inglaterra porque o Percy Shelley ele era casado, tinha inclusive duas filhas e os dois se apaixonaram e literalmente fugiram. Não existia divórcio ainda, fugiram para a Suíça, em Genebra. Lá na Suíça eles se encontraram com um amigo do Percy chamado Lord Byron. Aliás, um dia eu vou fazer vários posts sobre o Lord Byron. Pensa numa figura completamente maluca. Lord Byron foi um poeta delirante, um dos caras mais alternativos, para dizer o mínimo, da Inglaterra do século XIX. Mas deixando Lord Byron de lado, a Mary Shelley se encontra junto com seu marido Percy, com o Lord Byron lá em Genebra, na Suíça, e eles têm uma bela noite, uma espécie de desafio, né, entre eles ali, entre os amigos, fazer uma história de terror a mais terrível possível. E aí a Mary Shelley não dormiu bem aquela noite, né, ficou meio que entre uma insônia e um sono meio leve, teve uns delírios assim, talvez muito motivada pelo excesso de álcool, porque afinal de contas Lord Byron era um cara bem alternativo mesmo. Um dia você vai saber sobre ele. E ela de manhã acorda e fala para os amigos: vou escrever uma brilhante história de terror. E escreveu. Na verdade, muita gente confunde e acha que o Frankenstein é o nome do monstro. O monstro não tem nome. Né? No livro ele é chamado de monstro, criatura, às vezes demônio, não tem um nome específico. Frankenstein é o nome do personagem, um médico chamado Victor Frankenstein, que criou o monstro a partir de pedaços de cadáveres. Talvez uma das chaves de leitura deste livro brilhante, e mais uma vez o filme aí do diretor Guillermo del Toro faz jus ao filme, né? Faz uma justa homenagem ao livro. Talvez a coisa mais interessante, uma das chaves de leitura para esse clássico, seja o subtítulo. Chama-se Frankenstein, tá aqui uma edição, essa edição está em inglês inclusive, Frankenstein, o moderno Prometeu. E por que a Mary Shelley chamou o livro de Frankenstein, o moderno Prometeu? Porque o seu marido, né, o Percy Shelley, era tradutor de grego e estava traduzindo justamente o poema, né, o texto Prometeu. E nesse texto, Prometeu, uma figura mitológica, que rouba o fogo dos deuses. Essa é a ideia do Prometeu lá da Grécia Antiga. Ele rouba o fogo dos deuses e é castigado por isso. Ora, por que, que o Victor Frankenstein, médico, seria o moderno Prometeu? O que ele roubou dos deuses? Ele roubou dos deuses a possibilidade de criar vida. E eram esses os debates que existiam na Inglaterra vitoriana do final, aliás, do final não, do começo do século XIX, 1818. Né? E por quê? Porque com o avançado deslocamento tecnológico, a avançada tecnologia da época, indústria, energia elétrica, carvão, ferrovias, tudo isso estava dando ao homem, ao ser humano, particularmente à Inglaterra, não é, um domínio sobre a natureza gigantesco, como a gente nunca imaginava naquela época. E aí, esses caras, né, o Percy, a Mary, o Lord Byron, os amigos todos românticos do século XIX, ficam se perguntando: aonde vai levar essa tecnologia? Aonde vai levar todo esse domínio da natureza? Será que um dia a gente vai conseguir até mesmo criar a vida?
tirar o fogo dos deuses, né? E aí ela escreve esse livro que continua a ser uma das reflexões mais poderosas, mais incisivas, mais bem feitas, e olha, escrita por uma menina de 18 anos, né? Sobre o que é, afinal de contas, a tecnologia. Claro que tem várias chaves de leitura. O livro ele é um clássico por conta disso, não só porque ele é muito atual, mas porque ele tem vários jeitos de interpretar. Meu amigo Francisco Raso fez um post nos canais dele sobre o perdão. É uma belíssima interpretação. Outros podem interpretar de um outro jeito. Um dos pontos de vista que eu gostaria de colocar aqui vai nessa linha. Aquilo que você cria te persegue. No fundo, a história também é isso, né? O monstro criado pelo Victor Frankenstein o persegue. É uma espécie de responsabilidade. Eu criei esse monstro e esse monstro vem atrás de mim. Ora, nessa linha da ciência, da tecnologia, repito, nada mais pode ser atual do que o livro Frankenstein. Afinal de contas, nós vemos numa época de inteligência artificial, genética avançada, bomba atômica. Olha quantas tecnologias a nossa sociedade criou e elas, de certo modo, nos perseguem como se fossem nossos monstros. Monstros, aliás, dos quais a gente não consegue simplesmente abandonar e dar as costas. O filme vale a pena ser visto. O livro é um livro muito denso, muito sofisticado. Não se engane, não. É um livro pequenininho aqui, um livro relativamente pequeno, mas é um livro de grande profundidade psicológica. Os diálogos entre a criatura e o seu criador são verdadeiros tratados de filosofia. A Mary Shelley, ela não escreveu esse livro sozinha, né? Ela escreveu naquele contexto dos debates com seus amigos, né? O Lord Byron, que era, repito, muito delirante, mas uma pessoa de grande profundidade psicológica, e o seu marido, né, o seu novo marido, Percy Shelley, que também era um brilhante poeta. Então é um livro criado por ela, mas dentro de um contexto de profundos debates desses românticos ingleses que realmente capturaram uma das coisas mais interessantes que eles poderiam capturar naquele momento. Para onde vai a tecnologia que nós estamos criando? 200 anos depois, essa pergunta permanece absurdamente atual, eu devo dizer, tão aterrorizante quanto o monstro criado por Victor Frankenstein.